Olha, quando a gente pensa na fundação de um prédio gigante, o que vem à cabeça? Concreto, aço, algo bem sólido, né? Mas e se a fundação mais crítica de um projeto hoje em dia não for feita de nada disso, e sim de dados? É isso mesmo. Vamos mergulhar em como um começo digital, bem feitinho, pode separar um projeto de sucesso de um verdadeiro caos na obra. Mas antes de chegar na solução, vamos falar do problema, daquela dor de cabeça que todo mundo da área conhece. Imagina só, dezenas de equipes, cada uma no seu canto, trabalhando em modelos digitais diferentes. O que acontece quando essas peças não se encaixam? Quando os modelos, digamos, não conversam entre si? Qual é o prejuízo real disso, lá na ponta, no canteiro de obras? Pois é, a primeira consequência, e talvez a pior, é o retrabalho. Sabe aquele pesadelo? Pensa na cena, a parede acabou de subir e tem que ser demolida. A tubulação hidráulica inteirinha tem que ser refeita. E por quê? Simplesmente porque lá no mundo digital, os projetos estavam desalinhados por, sei lá, alguns centímetros. Isso não é só um errinho, gente. É dinheiro, é material, é tempo, tudo jogado fora. E o pior é que esse retrabalho vira uma bola de neve, né? Cada coisinha que precisa ser consertada, por menor que pareça, vai empurrando o cronograma para frente. Aí a entrega atrasa, começam a aparecer as multas de contrato e, a causa de tudo isso, uma falhazinha lá no digital. É impressionante como um clique errado no computador pode se transformar em meses de atraso e um prejuízo enorme no mundo real. E olha, os conflitos não ficam só no software, não. Eles descem para o canteiro de obras e viram bem reais. A equipe de estruturas aponta para um lado, a de hidráulica jura que é para o outro, sabe, sem uma referência única, um ponto zero para todo mundo seguir. O que deveria ser uma obra super coordenada acaba virando aquela briga de quem tá certo, uma confusão danada. Ok, então como é que a gente foge desse desastre que parece inevitável? A resposta é até que bem simples, na verdade. É preciso construir uma fundação, mas uma fundação perfeita, antes mesmo de pensar em cavar o primeiro buraco. E essa tal fundação digital, ela tem nome. É um modelo de massa. Tá, mas o que é esse tal de modelo de massa? Imagina uma maquete 3D do prédio, só que bem simplificada. Pensa num bloco mesmo. O segredo dele não está nos detalhes, tipo janela, porta, nada disso. O segredo está na localização dele. Ele é tipo a pedra fundamental digital, o marco zero absoluto do projeto. É esse modelo que vai garantir que o arquiteto que está lá em São Paulo e o engenheiro que está no Rio de Janeiro estejam trabalhando digitalmente, exatamente no mesmo lugar. Tem uma analogia que eu acho perfeita para isso. O modelo de massa é como se fosse o DNA do projeto. Sabe, é aquele código genético que diz exatamente onde cada viga, cada cano, cada parede tem que ficar. Se esse DNA digital for criado certinho lá no comecinho, o resto todo, bom, o resto simplesmente se encaixa, sem erro. Beleza, a ideia parece ótima, né? Mas e na prática? Como é que se faz isso? Como a gente cria esses blocos digitais que vão formar o prédio todo? Vamos ver o passo a passo agora. Então, tudo começa pela base, claro, pelo embasamento. O processo é bem lógico, dá uma olhada. Primeiro, a gente pega o desenho 2D, o CAD, e usa como referência. Aí vem a parte mais importante: posicionar esse desenho no ponto de origem exato do projeto. Isso é crucial. Só depois disso é que a gente desenha o contorno e, puf, extruda, ou seja, puxa ele para cima até da altura certa. Pronto, simples assim. A base da nossa fundação digital está criada. E o mais importante, no lugar exatinho. E aqui é que está a mágica do negócio. Para os andares de cima, a lógica é a mesmíssima. O processo se repete, sabe? Para o pavimento tipo, para a cobertura, tanto faz. É quase um copia e cola inteligente. Isso faz com que tudo seja muito rápido, fácil de escalar para prédios enormes e, o melhor de tudo, a prova de erros. Muito bem, agora que a gente já tem todas as nossas peças, tipo um Lego digital, ou melhor, os nossos blocos, chegou a hora de montar o quebra-cabeça. É nessa fase que a gente cria o que o pessoal chama de modelo federado, que nada mais é do que a visão completa, unificada, do empreendimento todo. E aqui tem um detalhe fundamental que muda completamente o jeito de fazer as coisas: a complexidade do projeto. Se for uma torre só, é fácil, é intuitivo. A gente vai basicamente empilhando os pavimentos em cima da base. Agora, se o projeto tem várias torres, aí a estratégia tem que ser outra. Primeiro, a gente monta cada torre separada como se fosse um mini prédio. Só depois é que a gente posiciona essas torres já prontas na base. É pura organização para não virar bagunça. Esse aqui, então, é o fluxo de trabalho para esse cenário com várias torres.
A lógica é bem clara, né? Cada torre é tratada como um projetinho separado. Ela é montada e finalizada no seu próprio arquivo. Mas por que fazer isso? Simples, para manter tudo organizado. Imagina ter que lidar com dezenas de pavimentos soltos, todos no mesmo arquivo principal. Seria uma loucura. Desse jeito, a gente lida só com 2, 3 torres inteiras. Fica muito mais limpo e garante que cada uma vai ser posicionada no lugar perfeito, sem chance de erro. Claro que para tudo isso funcionar redondinho, como um relógio, existem alguns macetes, umas regras de ouro que os profissionais mais experientes seguem. São esses pequenos detalhes que vão garantir que a nossa fundação digital seja, bem, à prova de falhas. A palavra-chave aqui é uma só: organização. É ter arquivos separados para cada parte do projeto. Nomes de arquivo que façam sentido, que qualquer um bate o olho e entende. E agora uma dica técnica que é ouro puro. Quando for juntar os andares para montar uma torre, sempre use os vínculos como anexos. O que isso quer dizer na prática? Que quando a torre for carregada lá no modelo principal, ela não vai levar junto, de brinde, todos os arquivos de cada um dos andares. É um truquezinho simples que mantém o arquivo final leve, limpo e muito mais rápido de trabalhar. E com isso, a gente chega no ponto central de toda essa conversa. Todo esse trabalho inicial de criar o modelo de massa com cuidado, isso não é um custo a mais de jeito nenhum. É, na verdade, o melhor investimento que um projeto pode ter. Um investimento que se paga, e com juros, só por evitar aqueles erros caríssimos, os atrasos e toda a dor de cabeça que a gente sabe que acontece lá na frente. No fim do dia, começar do jeito certo é, de longe, o jeito mais barato e mais inteligente de construir qualquer coisa. E fica aqui uma pergunta final para a gente pensar. Com tudo isso em mente, será que a base do próximo grande projeto por aí, seja a base digital ou a de concreto mesmo, será que ela vai ser realmente sólida? Porque a resposta para essa pergunta pode muito bem definir o sucesso ou o fracasso de todo o resto.